Muito bom dia a todos. Hoje é dia de quinta com o DG e nós vamos falar sobre o tema gestão de pessoas nos cartórios, o grande desafio. A nossa convidada é a querida amiga Thalita Caldas, coordenadora da TAC7, e a gente vai falar sobre esse tema super importante, que é como lidar com pessoas dentro do ambiente dos cartórios, né? Esse é um grande desafio e traremos alguns pontos aqui sobre ele no nosso encontro. Antes de chamar a Thalita, que já está aqui na nossa live, aqui no nosso ambiente, eu quero deixar dois recados importantes. Bom dia para Carla, nossa querida aluna, amiga querida aí, está sempre conosco. Aliás, se você quiser, já manda aqui nos comentários o seu bom dia. Bom dia pro Ricky, nosso amigo fotógrafo que fez o nosso evento do Despertar dos Cartórios. E o Rick é um grande profissional. Quem quiser já vai colocando aqui nos comentários o seu bom dia, de onde fala e tudo mais. E dois recados importantes. O primeiro recado é que a nossa programação acontece toda quinta-feira aí, perto das 7h38 da manhã. Toda quinta-feira, basicamente, estamos aqui com convidados, temas diferentes, tudo que envolve o direito notarial e registral. E é claro que a gestão de cartórios é uma das estrelas aqui da nossa programação. Eu gosto muito de falar sobre isso. E hoje, inclusive, é o nosso tema aqui com a Thalita, que é uma grande especialista no tema. Bom dia para Maria de Fátima, vulgo Fafá, grande Fafá. Bom dia para você, seja bem-vinda aqui. Bom dia para Ludmila, pessoal que sempre comparece aqui. E o recado número 2, o pessoal sempre me pergunta: o Arthur, vai ficar gravado o encontro e tal, e fica gravado, mas eu sempre digo que é importante firmar o compromisso com o aprendizado, né? Então vocês ficando aqui ao vivo conosco podem tirar dúvidas, podem interagir, e tem aquele lance que eu sempre falo que é muito importante mesmo. Pô, eu sei que toda quinta-feira de manhã eu vou dedicar um tempinho para o meu aprendizado, e isso é muito importante, né? Bom dia para o Severino aqui de Recife. Muito legal ter a galera de todo o Brasil. E lembra sempre, pessoal, que quem puder e quiser, aqui na caixa dos comentários, nesse lugar onde vocês digitam os comentários, ao lado tem um símbolo que é um aviãozinho. Clicando nesse aviãozinho, você pode, bom dia para o João, você pode compartilhar a nossa live com outras pessoas. Então, se você puder e quiser, claro, nos ajudar a alcançar mais pessoas. Bom dia para Dani Marques, a Dani lá de Roseira, querida amiga também. Bom dia para Dani, para o Rafa, para o pessoal todo. Quem puder e quiser nos ajudar, clica aí no símbolo do aviãozinho e compartilha a live, claro que com pessoas que tenham interesse no tema, tá, pessoal? Eu não quero também... Não precisa mandar para pessoas que não tenham qualquer sentido com o nosso encontro. Compartilha lá para vocês poderem nos ajudar a alcançar mais pessoas. Deixando um bom dia aqui para o Hilário e para a Ludmila, que fala de São João da Barra, no Rio de Janeiro. Sobre gestão de pessoas dos cartórios. O grande desafio. Tá aí na tela. Bom dia, Thalita. Tudo bem? Bom dia, tudo bem com vocês? Como é que está? Olha, dessa vez não demorou tanto para você voltar do nosso último encontro, hein? Lembra que a gente fez uma live há não tanto tempo? Eu falei, não vamos esperar passar anos como da última vez. É verdade. Arthur, o cumpridor de promessas. Gostei. Bom dia, Dani. O cumpridor de promessas, nem tanto, viu? Mas essa valeu, essa foi. Quando a gente está com 3 filhos em casa e um bebê de 3 meses, você passa a rever o seu conceito de cumprir promessas, viu, Thalita? Você sabe que a coisa muda levemente, mas... Levemente você está sendo bem sutil, né? Porque são 3 furacõezinhos. Já eles estão acordados aí. Outro dia eu estava aqui, eu sempre falo para eles, quando o papai tiver fazendo aula aqui no escritório, não entra, né? Porque eu tô... Aí a Maria, só que eles deixam carregando iPad, umas coisas que outro dia a Maria veio, ela entrou aqui, aí ela abraça, bom dia, papai.
Depois ela já vai pegar o iPad do lado ali, só para ela não tomar bronca, né? Porque entrou aqui sem pedir. As crianças Ai, são inteligentíssimas. então, então, e faz aquela carinha, né? Você não tem. Sem estar ao vivo, a gente não tem o que falar. Ao vivo, você perde os argumentos totais, né? Não tem o que falar. É, exatamente, exatamente. Tem uma coisa, Arthur, que eu sempre falo para minha pequena, que agora completou 9 anos já, que é o seguinte, ela sempre fala, mãe, você fica mais tempo no trabalho do que comigo. E eu treino ela no mantra que hoje ela já sabe decor. Eu falo assim, filha, você não gosta de brincar de boneca? Ela gosta. Eu falei assim, então, mamãe também gosta do que ela faz. É, Só que a mamãe, então, tem essas três coisas. A primeira é que a mamãe gosta do que faz. A segunda, a mamãe está ajudando as pessoas. E a isso. terceira, a mamãe tem boleto para pagar. É. E aí hoje ela já incorporou isso. E vocês sabem que vocês podem achar que Thalita e eu estamos falando somente de filhos, e até estamos, mas isso aplica para muitas coisas na vida, né? A gente gostar do que faz, tem os nossos compromissos, claro. Eu sempre falo que, pô, é maravilhoso você trabalhar com o que você gosta, isso é incrível, mas ao mesmo tempo do gosto, você tem sempre aquele compromisso com as suas coisas que, enfim, todo ser humano tem, de uma maneira ou de outra, né? A Fafá falou aqui que tem muitas viagens, provavelmente para pagar também, né? Quem não gosta de viajar, de fazer as suas coisas, então é um ponto bem interessante. Aqui a gente vive coisas parecidas, eu, Thalita, a pessoa fala, pô, mas você está trabalhando, você está fazendo isso, pô, é legal, eu gosto, né? A gente gosta do que faz. Eu acho legal a gente transmitir essa ideia para os nossos filhos do tal qual a gente pode transmitir para outras pessoas do valor do nosso trabalho. Né? O valor não que a gente ganha, né? O valor é financeiro, mas o valor daquilo que a gente leva para o mundo. Porque isso é muito legal. Isso Né? A é o gente. que significa, né? Se para mim é importante, o outro, seja minha filha, seja um colega de trabalho, também vai respeitar porque é importante para mim. Então, nesse quesito, já entrando aí para o desafio de É, gestão de pessoas, eu acho que cada funcionário do cartório teria que refletir dessa forma. Eu estou ajudando as pessoas, o meu trabalho é relevante, eu me sinto importante fazendo esse trabalho, porque eu, Thalita, aqui na TAC7, me sinto super importante fazendo isso. E eu passo esse valor para minha filha no momento em que eu falo, olha, por enquanto a escola é o seu trabalho, né? sim. Você tem que se sentir bem fazendo esse trabalho. E lá na escola, eu acho assim, Arthur, que a educação, de forma geral, vai mudar muito nos próximos anos e nossos filhos vão passar por essa transformação, né? A educação que a gente teve lá na década de 80 já não vai ser mais a educação de 2034, né? Não vai. Então, eu não falo para ela, vá bem na escola, estude, faça. Eu não falo. Eu falo assim, se divirta e ajuda as pessoas. Porque eu acho É, que é o recado. Dou um beijinho dela, tchau, filha, boa escola. Se divirta e ajude as pessoas. E eu deixo essa mensagem para ela, para ser um processo, obviamente, de aprendizado, em que ela se diverte, ao mesmo tempo em que ajuda quem precisa. Eu queria deixar essa questão para. Porque é o meu mantra na educação dela, é o meu mantra aqui na TAC 7 com as meninas. E eu acho que é um mantra que vale a pena a gente perdurar durante os anos para quem a gente quer que fique ao nosso redor. Mesmo porque tem essa questão aí da tecnologia, da inteligência artificial, desse receio da substituição de tarefas, de funções. E é óbvio que os cartórios não vão ficar de fora de todos esses procedimentos hum, tecnológicos, vão. mas a gente Já não estão, né, Thalita? já não Já não estão, né? estão, né? Já não estão, exato. E eu acho que a pandemia veio para acelerar isso, e assim, CNJ também veio acelerar, e a entidade de classe também, o que é super positivo. Mas vai ficar, eu acho assim, ajudando o cartório a prosperar as pessoas que têm essa questão de uma intuição mais forte, que tem criatividade, que se sente importante fazendo aquilo, né? Porque a partir do momento que você olha para a tela de computador e a inteligência artificial está fazendo aquilo que você fazia, então qual é a sua posição agora, né? Olha, você já falou duas coisas, você já tocou em dois pontos aqui que eu quero explorar, achei muito legais. O primeiro, você falou da diversão.
né, que você fala para suas filhas se divertirem, né, para sua filha, né, perdão, se divertir na É. escola, e você trouxe isso um pouco para o nosso ambiente. Pergunta que eu te faço, antes de ir para a segunda, que eu acho uma coisa até mais legal e talvez mais técnica. Você acha que é possível a pessoa trabalhar no cartório e se divertir? Qual é a sua opinião quanto a isso? Porque esse é um dos pontos que eu tenho procurado explorar na nossa rotina e vou até te contar um pouquinho como, né? Mas é possível você trabalhar num cartório e ao mesmo tempo ter essa ideia da diversão? É algo plausível dentro da Nossa, nossa realidade? para mim é super plausível quando você faz aquilo que você gosta, no sentido de você encontrar um sentido tanto para o seu trabalho quanto para a sua vida. Isso é super realizável. Mas assim, um ponto muito importante é depende do seu ponto de vista, da sua perspectiva em relação ao mundo. Porque se a perspectiva, por exemplo, do funcionário é aquela a perspectiva de que a montanha sempre tem que vir ao Maomé e Maomé nunca vai à montanha, já não Uhum, vai funcionar, porque a serventia é um sistema, e um sistema ele funciona à base de recursos que se movem, são interdependentes. Para sair um ato jurídico, eu preciso de uma certidão, eu preciso estar com a questão do pagamento do ato jurídico em dia, eu preciso estar com todas as evidências de que todos os documentos foram verificados. Então, uma coisa depende da outra. E eu preciso ver sentido, então depende de uma perspectiva interna minha. Então, se eu, funcionário do cartório, acha que só o titular tem que prover as coisas para mim, e eu tenho ainda um pensamento muito negativo em relação à vida, do tipo, olha que ruim, olha, mas eu falei que ia acontecer isso. E aí não vai, não adianta, por mais que o titular tente, o funcionário não está na maturidade de receber essa dádiva que é trabalhar num ambiente legal. Porque ele não vai perceber como um ambiente legal, mas o problema não é o ambiente, o problema é a pessoa, né? isso. Nossa, é engraçado, você está tocando num ponto. Ontem eu falei sobre esse tema dentro do cartório com uma pessoa importante para a nossa equipe. A gente estava conversando sobre algumas questões estruturais. E aí eu falei, putz, eu tô achando que você tá um pouco desanimado, que você tá meio para baixo e tal. Por quê? Porque é o que eu falo, não adianta. Hoje, quando as pessoas olham, por exemplo, que nem as pessoas olham para o meu cartório, e aí a pessoa fala, nossa, eu já ouvi isso de pessoas, você não deve ter problema nenhum lá, né? Eu falo, cara, você tá bem enganado, eu tô cheio de problemas. A questão é como eu lido com eles, né? Porque assim, eu oferto uma boa estrutura para quem trabalha lá, sim, a minha estrutura física é boa, o cuidado que a gente tem com o colaborador é bom, ou sei lá, a gente pensando nesse momento do tempo que a gente está, semana que vem nós vamos ter a nossa confraternização anual, e eu estou pensando, não vou falar aqui que eu sei que tem gente do cartório que assiste, mas a gente está pensando numa série de medidas para tornar o dia legal, para valorizar quem foi empenhado ao longo do ano com a nossa equipe, com as coisas que a gente propaga, né? Só que tudo isso tem sentido, para mim tem muito sentido. Só que para algumas pessoas que estão lá, talvez a vibração delas não esteja no mesmo ritmo que o meu. E aí não adianta eu ofertar coisas que normalmente as pessoas não ofertam e falar, putz, legal. Cara, ontem mesmo, eu tô pegando passado recente, tá? A gente já falou muito sobre questões dos cartórios, a gente tá falando sobre pessoas. Ontem a gente teve, toda a última quarta-feira do mês, a gente faz uma aula de yoga para nossa equipe. A Mika, que é uma professora de yoga que eu conheço, ela vai e ela fica por uma hora lá no cartório, num espaço que a gente tem, fazendo uma aula de yoga para a equipe, para que todo mundo tenha ali um espaço, um momento de introspecção. É final de mês, né? Final de mês, normalmente a gente está ali meio, talvez com a cabeça um pouco mais cheia, e a aula de yoga é bom nesse sentido, né? Para a gente dar uma desopilada, para deixar a É, cabeça ali meio para sem despressurizar, né? Para baixar o despressurizar. cortisol. E aí, e claro que ao mesmo tempo você pratica uma atividade física, que é algo que a gente quer incentivar, que é super importante. Todo mundo dá valor para isso? Não. Mas não é, essa não é. Foi uma coisa que, até como gestor, Thalita, eu demorei um tempo para encontrar
essa firmeza para os meus pontos de vista, assim, vamos dizer, porque o que que acontecia num passado? Não muito distante até, viu? Foi um trabalho que eu venho fazendo e que eu venho refletindo e tal. Eu ficava muito frustrado quando eu propunha alguma coisa que eu achava o máximo e de repente eu via que não tinha uma valorização pelo número de pessoas que eu entendia que tinha que dar valor. Eu falava, puxa, caramba, essas pessoas não estão dando valor e tal. E aí eu comecei a perceber, isso é um trabalho, isso desenvolve um estudo, um autoconhecimento, uma firmeza mesmo nas posições que você toma, para falar o que eu falei, cara, não, vamos dizer, se é que dá, essas histórias não têm certo e errado e tal, mas assim, eu não sou errado, o que eu estou propondo é muito legal. Só que se a pessoa que está ali pontualmente, ela não dá valor para aquilo que eu estou fazendo, eu acho que ponto número um, quem estará perdendo é essa pessoa, porque ela está deixando uma oportunidade de lado. E o ponto dois, e muito importante, quem tem que olhar para essa estrutura e ver se ela está de acordo com o que eu acredito, sou eu. Né? Eu tenho que olhar para esse grupo que de repente está deixando de lado essas oportunidades e talvez até não esteja incorporando o espírito de equipe que eu quero que eles incorporem e falar, cara, beleza, ó, fulano aqui, esse fulano, essa fulana, tanto faz se é ele ou ela, ele pode até ser um cara muito bom como prestador de serviço ali do direito em si, mas talvez ele não seja tão bom no quesito agregar para a equipe. Quer dizer que eu vou mandar esse cara embora? Não, mas talvez, num dado momento do tempo, se isso tiver um valor muito grande para mim, eu possa refletir. E fazendo um link com uma outra coisa que você falou, e aí eu queria te ouvir, você citou há pouco o quê? Que cada vez mais, em tempos de inteligência artificial e tal, olha quem tá aí, o Breno Dores, onde o Arthur pula de pé, eu pulo de ponta, porque todas as ações dele são ótimas iniciativas. Esse Breno, ele me deixa até sem graça aqui, viu? O Breno, que é tabelião ali em General Salgado, na região de Votuporanga, é um grande amigo. Breno é um grande comunicador e fez muito sucesso, viu, Thalita? Não sei se é do seu tempo, do meu foi do Carnavotu, que era um carnaval que tinha ali em Votuporanga. Nunca participei, mas já ouvi falar. Pois é, Breno Dores era o rei do camarote lá no Carnavotu até não muito tempo atrás. Ele desfilava lá pelo Carnavotu. O homem era terrível. Agora acalmou, tá muito bem casado, com filho aí, mas era o rei do Carnavotu, Breno Dores, dentre, dentre outras qualidades que ele tinha. Sabe que ele é vizinho do meu irmão, né? Meu irmão tá no registro do RTD-PJ de É Cardoso. Então, pertinho ali, é né? pertinho de Votuporanga, exato. É Aí, então, pertinho. Breno Dores, se você resolver voltar para o camarote do Carnavotu, você pode convidar o irmão. Não convida não, que já tá casado Tá casado? também. Não, mas vai a família. Carnaval, Vai com carnaval a da, família. Vai. carnaval da Como que família. chama aqueles carnavais que eram à tarde, que era para criança? Matinê, A matinê. matinê. Ele Matinê, convida para pronto. o matinê. De rei do camarote do Carnavotu ao rei da matinê. A Rei da evolução matinê, exato. Mais é, propício. é a evolução dos papais e das mamães de todo o Brasil. É assim. Mas um abraço para o Breno, meu amigo querido. Mas voltando, Thalita, que a gente estava conversando, assim, então, eu não acho que, pô, necessariamente você vai, não, vou mandar embora, tá, mas você vai trazer para um contexto ali de avaliação daquele colaborador. E você falou um ponto que eu acho super legal, que é o seguinte, em tempos de, cara, inteligência artificial, robotização, excesso de máquinas, aí tantas outras coisas, tem um ponto importante que é o quê? O elemento, tudo que a pessoa carrega de, vamos chamar assim, de elemento humano, ele passa a ter destaque, né? Porque a Muito máquina, mais. a máquina, ela vai suprir muitas das coisas que a gente faz efetivamente de forma técnica, vamos assim dizer. Ontem mesmo, num grupo de WhatsApp aí que a gente participa de tabeliões, eu fiquei impressionado. Eu não manjo muito dessas coisas de chat GPT, dessa parte aí que tem tudo a ver com isso. Cara, hoje tem um colega nosso que colocou ali uma decisão
o ChatGPT ele gera automaticamente resumos de decisões de temas que você quer, até que com uma boa qualidade. Então, pô, vai chegar um tempo que isso vai ter um nível de aperfeiçoamento muito maior. Mas aí, o elemento humano é algo que, no momento, ele é inatingível. O que você chama de elemento humano? Cordialidade, jeito de falar com as pessoas, jeito de compor um ambiente mais feliz. Então, esse tal do elemento humano, eu sempre falei uma coisa, isso eu falo há muito tempo, que eu prefiro, a gente até conversou sobre isso no Despertar dos Cartórios, que eu prefiro uma pessoa normal, assim, em termos intelectuais, mas que seja um bom agregador de ambientes, essa figura que eu chamo de agregador de ambiente, do que aquele que eu chamo que é o gênio incompreendido, que é o cara que tem um bom conhecimento jurídico, mas que em termos de composição de equipe é o cão, entendeu? O cara não fala com ninguém, não cumprimenta ninguém, é mal educado com as pessoas que estão ao lado dele. Então, o agregador de ambientes é aquilo que a gente busca, né? Agora, te digo, você não acha que dentro desse contexto, o próprio, vamos dizer assim, a gente estava falando, né? É possível ter diversão no cartório? Claro que é. Se você é uma pessoa com uma mentalidade agregadora de ambientes, enfim, de tornar aquele teu lugar um lugar prazeroso, vai ser. Agora, se você é aquela pessoa que está lá sempre, ai, caramba, hoje está muito sol, pô, tá calor. Aí amanhã esfriou, caramba, que frio que tá hoje está frio. Aí o cartório tá cheio, tá ruim porque tá cheio. Tá vazio, ai, caramba, ninguém vem aqui. Então a pessoa reclama de tudo, não importa o que O aconteça. reclamento, O né? Exato. reclamamento. Fala um pouquinho da sua visão pra gente sobre isso, que eu acho que, cara, quando a gente pensa em gestão de pessoas, eu vejo muito isso, né? As pessoas, hoje é difícil lidar com o ser humano. Como você vê, né, essa questão? Você concorda que hoje tem mais valor o agregador de ambiente do que o tal do gênio incompreendido? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Tem, Arthur, eu concordo com você nesse sentido. Aliás, cada vez mais aparece casos aqui na TAC7 no seguinte sentido. Thalita, promovi meu melhor escrevente a líder. Então, assim, pegou uma pessoa tecnicamente, juridicamente excelente e promoveu a líder de setor. Só que a pessoa ela não é agregadora, Uhum, né? Ela não gosta de lidar com pessoas. Ela foi promovida uhum, pelas qualidades técnicas, não pelas qualidades comportamentais. E aí o que que acontece? O clima do setor fica ruim. A pessoa que era um excelente escrevente passa a ficar infeliz no novo, mesmo ganhando mais, porque aqui na felicidade não tem a ver com salário aqui, né? Você pode ganhar o quanto você quiser e ser infeliz, porque você não está fazendo algo que você gosta. E aí, ela deixou de ser um bom escrevente, porque ela precisa dividir esse tempo com a liderança e porque pessoalmente ela não está bem para focar, concentrar nas coisas técnicas. E a uhum. equipe de trabalho que antes gostava dessa pessoa, admirava essa pessoa pela qualidade técnica, já está começando a achar que esse novo líder é intragável, porque ele não sabe lidar com aquilo. E aí, Uhum. então eu assim concordo com você em relação a pessoas que são medianas, mas agregadoras na equipe. E também quero puxar a consciência aqui de todos que estão nos ouvindo. Se você tem a ideia de transformar alguém em líder, não jogue ele na fogueira e deixe ele dar os pulos, porque isso não funciona na maioria das vezes, tá? É Uhum. necessário que haja uma preparação desse colaborador, seja a preparação de liderança, preparação de negociação, preparação de inteligência emocional e de todos esses fatores que ajudam a lidar com outras pessoas. Uhum. Porque só pegar o melhor escrevente e colocar como líder de equipe não vai funcionar. Você vai ganhar um péssimo clima organizacional, vai perder um excelente técnico e ganhar um líder muito ruim. Ô, Thalita, uma pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você falou aqui Isso que você falou é bem verdade, e eu vou até além. Eu digo que essa mudança comportamental, se a pessoa não está preparada para o cargo, ela ocorre não só na promoção do escrevente para o líder, ou até mesmo para o substituto, dependendo do caso, mas até mesmo na mudança do auxiliar para o escrevente, né? Tem pessoas que às vezes mudam de função
e elas mudam de comportamento. Claro, a mudança de comportamento condizente com a mudança da função é algo que a gente deseja. O que a gente não deseja é a mudança do comportamento que seja incompatível com a função. Isso as pessoas demoram para entender, porque às vezes você fala assim, olha, eu espero um pouco mais de você, mas eu espero um pouco mais de você dentro daquele conceito que é o que a gente entende como adequado. Porque não adianta, não, eu mudei. Mas se você mudou para uma característica que te faz bem, mas não faz bem para o grupo, não me serve. Mas não serve. Agora, você está falando em liderança. Você acha que é possível, e na verdade até é, né? Mas dentro desse contexto, lapidar uma grande liderança é um movimento que você traria como mais adequado ser feito concomitante ao exercício do cargo prévio? Porque, beleza, esse cara que você promoveu a líder aí, esse cara, será que eu não teria que, antes de promover a liderança, eu teria que ter lapidado ele como um bom líder, ou eu jogo ele ali, vou treinando e vejo o que vira? Como que você vê isso aí? Eu vou responder com outra pergunta. Quando você passou do concurso do cartório, você já estava preparado, não estava? Quando você ganhou a pontuação, juridicamente. Juridicamente, sim. Sim. Exato. Essa que é a questão. Para que a oportunidade aconteça, a pessoa já deve estar preparada. Então, eu sou a favor de dar os treinamentos para todos, de liderança, de negociação, de inteligência emocional. Thalita, eu não consigo ter todos como líder. A questão não é essa. A questão é, vamos ver quem é que se desenvolve mais, e aí quem é que está afim, quem é que você realmente pode contar, que veste a camisa, e aí esse vai ser transformado em líder do setor. Porque o pior cenário é quando você não tem ninguém preparado, a pessoa que estava como líder do setor pediu para sair e você não tem alternativa, não sabe quem escolher porque você não preparou ninguém. Uhum. Então, assim, esse preparo, ele é prévio, tá? Pode ser que tenha que dar um reforço no exercício da função, mas o preparo é prévio. Legal, legal. Thalita, a gente está falando de gestão de pessoas. A gente falou um pouquinho aqui sobre liderança, sobre agregar ambiente, legal, são pontos importantes. Mas eu quero falar com você sobre um outro tema também que envolve gestão de pessoas, que é um tema que eu tenho notado um destaque muito grande entre colegas. Eu tenho enfrentado alguns desafios dentro desse tema na minha equipe. E eu queria trocar ideias com vocês sobre o tema saúde mental nas equipes claro, saúde mental, a gente poderia falar sobre saúde mental no mundo, mas a gente vai falar aqui sobre saúde mental dentro do contexto dos cartórios. Muitas pessoas dentro dos cartórios, tal qual ocorre no mundo, né? Esse não é um fenômeno do cartório, mas eu acho que aqui a gente quer falar sobre o nosso ambiente. Muitas pessoas têm enfrentado depressão, ansiedade, burnout, infelicidades generalizadas, assim. A gente estava até falando, né? É possível se divertir, ser feliz no cartório, tem até um pouquinho a ver. E eu queria ouvir qual é a experiência que você tem tido e o seu olhar para esse tema, que é um tema, eu só quero dar uma abertura para ele, eu tenho conversado sobre isso até internamente dentro do meu cartório, porque, claro, a gente não pode fechar o olho ao fato de que ele existe, ponto, existe. Se você trabalha com pessoas, provavelmente você já deve ter lidado com alguém que está lidando com alguma desordem de cunho mental, vamos assim dizer. Desordem no melhor sentido da palavra. E aí tem o olhar, claro, do acolhimento com o colaborador, super importante, tem que ter. Tem o olhar do acolhimento com a equipe, porque a gente ainda vive num país e num ambiente no qual, de repente, você externar que tem um problema de ordem psicológica pode ser visto como uma coisa de louco, tipo, o cara tá louco, né? Então, eu até li outro dia uma entrevista de um grande psiquiatra na qual ele fala que as pessoas têm um certo preconceito com a doença da mente, porque quando a doença é do corpo físico, vamos assim dizer,
Cara, não importa o que você tem, você vai lá, toma remédio ou faz o que você tem que fazer e cuida. E quando a questão é mental, e de repente você tem que fazer uma terapia, tomar às vezes uma medicação, as pessoas têm um certo preconceito como se fosse uma coisa de louco, né? Uma coisa que eventualmente não fosse legal. Então isso tem que ser tratado também em termos de grupo. E claro, tem um olhar que a gente jamais pode ignorar, que é o olhar da gestão do cartório pelo líder, porque você está enfrentando uma pessoa que está com problema, que em alguns casos se ausenta sem prazo para voltar, e que, claro, se a gente puder tomar alguma medida para minimizar os efeitos dessas ausências e desses potenciais problemas de ordem mental, a gente tem que tomar. Então, eu queria te ouvir, dentro desse contexto, desses múltiplos olhares que a gente tem, como que você vê o tema saúde mental nas equipes de cartórios? Eu acho importantíssimo esse tema. E acho também que deveria estar dentro do calendário anual de treinamento de todas as serventias, a questão da saúde mental, até mesmo para tentar vencer esse preconceito, né, relacionada às questões da mente, porque cada dia isso fica mais latente, né? E esse preconceito ele já tem que deixar de existir. Porque pode ser que, por exemplo, o funcionário ele fique desconcentrado na serventia por um problema mental dele ou por algum problema de saúde de alguém da família dele, a esposa, os filhos, o pai, a mãe. E isso realmente acontece. Então, assim, primeiro de tudo, eu acho que o líder ele precisa ficar atento com todos os funcionários no âmbito comportamental, porque o funcionário ele vai dando indícios de que está acontecendo alguma coisa diferente. Talvez o próprio funcionário não perceba que está, mas quem está de fora percebe. Tá? Então, quando algo muito relevante acontece, por exemplo, um funcionário grita com outro funcionário dentro da serventia, e não é algo que você aprove que aconteça, muito pelo contrário, mas para ele chegar nesse campo de despressurização, ele já ficou muito pressionado e não deu vazão para isso onde poderia. Ou uma psicóloga, ou praticando atividade física, ou refletindo num processo de autoconhecimento, de autoanálise. Então, primeiro de tudo, eu acho que a observação dos líderes, ela precisa ser 24/7. Enquanto o cartório está de porta aberta, tem que ter gente observando, e não é observando e guardando para si, é observando e olha, Arthur, você percebeu que a fulana tá assim, assim, assado? Poxa, eu não percebi, pode deixar que eu vou prestar atenção agora. Né? Porque nessa rotina agitada que a gente tem dentro do cartório, um precisa ajudar o outro nesse sentido. E eu gosto muito de fazer esse paralelo com filhos, porque com filhos é a mesma coisa. A gente percebe quando um filho que é super agitado tá mais silencioso. Aí você fala, gente, tá muito quieto, tá estranho. Né? O que é? Aconteceu alguma coisa na escola, tá se sentindo mal, e aí a gente precisa investigar nesse sentido o que é. Lembrando, Arthur, uma observação que é muito importante, que em questão de saúde mental, a gente tem a saúde mental da própria pessoa, relacionada aos assuntos pessoais dela, e a gente tem a questão do burnout, que está relacionado a assuntos de trabalho. Ou seja, dentro da serventia, o líder passou uma carga de trabalho muito forte, vai ter correção, época de correção agora, Sim. né? Vai ter correção. O titular falou: não, você vai ficar aqui até terminar, nem que termine 3 horas da manhã, e dá uma carga de pressão muito forte no funcionário, que ele não tem a estrutura para aguentar essa carga, e aí é um gatilho para ter essa questão da saúde mental. Então, tudo que for relacionado a burnout está relacionado a trabalho. E aí precisa rever tanto as funções, as responsabilidades da pessoa, conversar com a pessoa. Isso a gente percebe muito em conversas de feedback individual, tá? Analisando o desempenho, conversando realmente com a pessoa, né? Não só fazendo aquela análise de desempenho pro forma, né? Só para dizer que fez. Conversando realmente. Mas a gente não consegue desassociar a vida pessoal de vida no trabalho, né? Então, é necessário que o líder, sim, fique muito atento e que haja essa conscientização. Então, isso que você colocou, olha, tem que acolher a pessoa
para entender quais são as razões. São razões externas? É com esposa, com filho? São razões internas? Você não está se dando bem com o seu chefe, com o seu colega de trabalho? Alguém está fazendo bullying dentro da serventia? Mil coisas podem acontecer, né? Sim. Então, esse primeiro aspecto é fundamental. A questão de aumentar a consciência da equipe também porque senão fica aquele diz que me diz que interno, e a pessoa sabe que está fazendo isso dela, né? Então, precisa que a própria equipe também tenha esse acolhimento, que é o segundo fator que você disse. E o terceiro, em relação à gestão do cartório, ao desempenho, o cartório é um sistema que precisa funcionar independente se a pessoa está num dia bom ou se a pessoa está num dia ruim. Então, eu gosto sempre da regrinha 3-1. O que é 3-1? É pelo menos 3 funcionários sabendo fazer a mesma função desse cargo aqui, dessa pessoa. Por quê? A pessoa ficou mal. Do dia para a noite, ela não foi no cartório, ela não conseguiu avisar, ela faltou. Então, eu tenho a segunda pessoa que vai substituir. Essa segunda pessoa quebrou o pé no dia que a outra faltou. Então, eu tenho a terceira pessoa que vai substituir. É óbvio que cartórios que são minúsculos, isso é mais difícil. Mas, normalmente, cartórios minúsculos, todo mundo já sabe fazer tudo. Sim. Essa é uma questão que vai mais de cartório médio para cartório grande, né? O fulano faltou, não ensinei ninguém mais a fazer isso, aí eu fico tentando no escuro, tentando acertar, né? E aí é onde entra os POPs, né? Os procedimentos operacionais padrão, que onde fala, olha, fulano não ensinou ninguém a fazer isso, mas está aqui no POP, vamos ler que a gente dá conta. E faz de acordo com o padrão de qualidade do cartório. Então, Legal. nesse sentido, eu acho que vale muito a pena, mas tem que estar de olho, porque estamos suscetíveis a múltiplas variáveis e essa questão da saúde mental está cada vez mais em voga. E, embora o titular de cartório ache que estudou direito, não vai precisar ver gestão, não vai precisar ver saúde mental, vai precisar. Vai sim, vai sim. Vai precisar. Então, é bom que todo titular de cartório e líder passe a estudar essas questões de saúde mental, o que eu preciso verificar, como que eu faço esse acompanhamento. Né? Eu acho muito interessante isso. Eu estou muito focado nisso ultimamente, porque eu tenho notado que esse é o ponto que a gente vai ter para trabalhar em termos de desafio de gestão de equipe nos próximos anos, está aí. Como você gerar felicidade, como você gerar satisfação, como lidar com os transtornos da mente. Isso vai ser a nossa rotina de gestão nos próximos anos. E é interessante, você falou, né, os problemas eles têm múltiplas origens, né? Só que, olha só que interessante, isso é um ponto que eu tenho notado e eu tenho conversado muito com as pessoas que, enfim, que estão passando por isso, da gente sempre ter, porque eu, como liderança, eu tenho que ser o ponto de serenidade da coisa, sou eu. Né? Então, não adianta, não, pô, me desesperei, o cara vai afastar. Não, teve um problema, alguém gritou com alguém se descompassou, cara, não. O ponto de tranquilidade para chegar lá e tentar resolver, acolher, cuidar, sanar, sou eu. Se eu me descontrolo, lascou, porque não tem mais ninguém. Né? Acima de mim não tem mais ninguém, acima da minha liderança não tem mais ninguém. Então a gente tem que ter esse primeiro olhar. O segundo é uma coisa interessante. A galera fala hoje, muitas pessoas que têm um problema que acontece no trabalho, o cara fala em burnout. É burnout. Burnout. Mas a verdade, pensa no que eu vou falar agora, é uma coisa que eu tenho olhado muito para isso. Eu noto que as pessoas que normalmente têm um burnout, ao mesmo tempo que elas têm o burnout, eu acho que não é sempre burnout, elas têm um entorno familiar muito complicado e pessoal. Tem problema com marido, filho, mulher, namorado, namorada, pai, mas o problema está aqui no burnout. Porque é óbvio, gente, vamos lá, todo mundo aqui é ser humano. Se vamos supor, eu vou dar 3 potenciais problemas na tua vida. Teu trabalho, tua mulher ou teu marido, teu filho, tua filha. Dentro desses 3, qual é o mais confortável para você declarar que está enfrentando um problema que te gerou um transtorno da mente? É teu marido e ou tua mulher?
o teu filho e ou filha, ou é o teu trabalho onde você não tem um laço afetivo, pelo menos majoritário, assim, comparando com esses outros dois? E a resposta é lógica, né? É lógico que dentro dessas três alternativas, a mais fácil de você apontar o dedo e falar o problema está aqui é o teu trabalho. Né? Você não tem vínculo ali, não. Eu não tenho que virar para o meu marido, para minha mulher e falar, cara, teu comportamento comigo está me levando a ter um distúrbio da mente, melhora. Ou de você reconhecer que um filho, quem tem filho sabe, você vai reconhecer que um filho teu eventualmente está te gerando um transtorno da mente por uma questão, às vezes, que a criança tem, e muitas vezes a gente nem está falando de intencionalidade, a gente está falando só de que tá rolando, está acontecendo. Então é óbvio que é mais fácil apontar para o trabalho. E aí a gente sempre tem que ter esse bom senso, né? Eu, gestor, para quê? Legal, eu vou cuidar, eu vou acolher, mas eu preciso ver se de fato eu tenho que corrigir tanta coisa aqui internamente, ou se de fato eu tenho a gente pensando em uma pessoa que está vivendo um problema ali no cartório. Tem que ter muito esse cuidado, né? Então, esse ponto eu acho que é um ponto bem relevante para a gente refletir e, claro, levar para esse contexto de discussão que a gente traz. E eu acho, você falou num ponto, final de ano, esse momento em que a gente faz a live agora, é véspera de correição, é véspera de final de ano, e de fato tem muita gente que acaba se atropelando nesses momentos do tempo. Sobre correição especificamente, eu acho que o cartório deveria trabalhar o ano inteiro como se fosse correição. É o que eu coloco. Se você for lá no meu cartório hoje, agora, a minha correição é na semana que vem. A minha rotina hoje é a mesma rotina que eu tenho no ano inteiro. Não mudou nada. Nada. Claro, o que a gente muda no dia da correição? Eu deixo separado os documentos que eu sei que serão avaliados, tal. É um dia importante, né? Eu acho que a gente ter o nosso trabalho avaliado de uma certa maneira gera uma experiência. Eu acho que todo mundo que gosta do trabalho sente um friozinho na barriga bom, vamos assim dizer, na época da correição, de falar, serei avaliado, quero ver se está tudo bem, legal. Agora, isso que você falou acontece. Tem gente que deixa o ambiente de trabalho uma zona o ano inteiro e aí 15, 20 dias antes da correição começa com essa correria, né, de arruma pasta, arruma classificador, arruma documento, arruma não sei o que e põe a equipe numa situação que não é legal, né? Isso é importante citar, existe, né? E mais, o final de ano por si só, agora é uma época, a galera que é de cartório que está assistindo aqui pode até confirmar, mas as pessoas ficam mais ansiosas. Parece que todo mundo quer resolver o problema que não resolveu no ano, se esquecendo que o ano novo simplesmente é uma mudança de calendário, né? Dia 2 de janeiro estaremos trabalhando normalmente, como estaríamos ali ao longo de dezembro. Mas tem uma galera que gosta de colocar uma pilha, né? De ficar naquele ritmo acelerado e tal. Então, esse é um outro ponto que, quando a gente pensa em saúde mental, é um ponto também que temos que olhar nesse momento do tempo. Por quê? Porque a gente lida com várias pessoas que estão bem aceleradas e que acabam gerando, uma agitação maior dentro da equipe. Agora, o ponto é, claro, tem algumas pessoas que precisam resolver problemas porque é questão de ordem fiscal, né? O calendário fiscal fecha ali no final do ano, então o cara tem que passar uma escritura, beleza? Mas, cara, aí é problema bom para lidar, é serviço, né? Eu sempre falo que esse problema da galera que quer fazer escritura é problema bom para quem tem, né? Ou para outras coisas, a gente tem trabalho. Mas é colocar também um limite, né? Dentro dessa busca alheia. Eu sempre falo que o outro, ele nunca pode perturbar o meu estado de tranquilidade e de organização. Eu tenho que encaixar as demandas dentro daquela estrutura, que é uma estrutura que a gente monta, enfim, que está ali à disposição das pessoas. Mas acho que a gente trouxe algumas ideias legais aqui sobre o tema saúde mental. E eu não quero, a gente tem mais acho que uns 10 a 12 minutos de live, eu queria falar um pouquinho
até para prestigiar o evento que você vai fazer na terça que vem, né? Eu acho que um tema legal para a gente passar um pouquinho é o tema plano de carreira. Por quê? Plano de carreira envolve, de uma certa maneira, isso que a gente falou aqui da mudança de cargo, né? Da pessoa ter mudanças, envolve salário, envolve perspectiva. E eu noto, e eu mesmo, eu vou me colocar nesse contexto, eu noto que a gente às vezes encontra algumas dificuldades para fazer um plano de carreira factível. Em que sentido? No sentido de agregar valor para o colaborador que tem o merecimento, né, de ser promovido, vamos assim dizer, e ao mesmo tempo equilibrar as finanças do cartório. Esse é um ponto importante que eu queria ouvir um pouquinho da tua experiência, que eu sei que é muito grande no tema. E um outro ponto também que eu gosto sempre de abordar no tema plano de carreira é o seguinte, e isso eu já vivi, você promove a pessoa, você melhora as condições daquela pessoa, e aí, no momento da virada, ela vira um outro ser humano, ela sofre uma metamorfose para um lado ruim, é o que você até falou, você adiantou um pouquinho disso na questão do líder, né? Então, pô, você vai lá, você aumenta salário, você aumenta você melhora a posição e, meu, o cara parece que tomou uma picada por um bicho e virou um outro ser da noite para o dia. E aí a gente acontece. E aí a gente fica com um problema para lidar, que é qual? Eu não posso, uma vez aumentando o salário de alguém, eu não posso fazer o quê? Com esse salário eu não posso diminuir, né? E eu acho que esse é um desafio também, claro, isso tem todo um entorno na estrutura. Então eu queria ouvir e também já falar, viu, pessoal, para quem estiver assistindo aqui, for assistir a nossa repetição, que na próxima terça-feira, né, Thalita? Esse é dia 3 de dezembro. 3 de dezembro, a Thalita está fazendo uma ação super legal pela TAC7, vai ser um evento beneficente em prol, eu não lembro o nome da instituição, ela vai falar aqui para a gente agora na sequência. Eu quero que ela já faça o convite antes de falar, mas vai ter um evento beneficente sobre esse tema, plano de carreira. Então tem lá um valorzinho simbólico pela inscrição, só que o valor vai ser totalmente revertido para um projeto social e o tema é plano de carreira. Já inscrevemos 2 pessoas do nosso cartório para estar com a Thalita, que é sempre uma pessoa com temas bem legais. Então, quem está assistindo aqui, entra depois no perfil da Thalita, que é esse perfil que ela está fazendo a live, o @ TAC7 Gestão, o seu perfil, né? TAC7 Gestão. E além de acompanhar, né, os conteúdos bacaníssimos que tem por lá na TAC7, faça a inscrição para esse evento que vai ser super relevante aí para falar sobre esse tema que ela vai falar um pouquinho agora, que é plano de carreira. E de repente você já faz até uma boa ação ajudando uma instituição nesse fim de ano. Fala um pouco mais sobre o convite, Thalita, e aí você já conta sobre o plano de carreira para a gente também. Falo sim. É o seguinte, tem uma associação Santo Antônio que fica na Vila Ré, que é um bairro perto do Tatuapé aqui em São Paulo, que ela cuida de 29 idosos. Não são muitos idosos, mas mesmo assim, eles passam por uma condição financeira precária. Eles ficam assim, sem dinheiro para pagar energia, sem dinheiro para pagar a conta de gás. E aí, esse evento, ele não estava no calendário anual da TAC7, mas a gente já tinha cumprido todo o nosso planejamento, mas a gente decidiu fechar 2024 com chave de ouro, fazendo o quê? Trazendo um tema que foi um dos temas mais solicitados por vocês aqui na empresa, aqui na TAC7, e ajudando vocês com esse conteúdo e ajudando a Associação Santo Antônio também. Então, qual que é o objetivo? Cada pessoa paga R$ 79,90 para participar de 2 horas do curso, que vai ser privativo no Zoom, na terça-feira, dia 3 de dezembro, das 8 às 10 da manhã. E todo o dinheiro, então, a gente vai emitir a nota fiscal para o cartório, tá? Fica gravado, né, Thalita? Também vai ficar gravado até 31 de dezembro. Fica gravado. Então, quem pagou pela inscrição vai ter a oportunidade de assistir novamente o gravado até 31 de dezembro. E todo o valor vai ser doado para essa associação que cuida de 29 idosos e estão precisando da nossa ajuda. E qual que é esse tema aí que foi tão procurado? A gente uniu 3 temas relevantes. Thalita, só uma observação sobre o evento antes de falar sobre o plano de carreira. Pessoal, vamos ajudar, hein? Esse tema é bem legal. Mesmo que você
aqui assistindo que você não seja de cartório, você ter um escritório, alguma coisa, dá para aplicar. E essas ações, elas têm que ser abraçadas. O preço é um preço que, cara, é simbólico para uma aula dessa qualidade, mas vai ajudar muito o pessoal. E eu digo, com conhecimento de causa, que ajudar idosos é algo muito bom que a gente faz. A minha mãe ajuda há mais de 20 anos um lar de idosos na cidade que ela mora, em São Caetano do Sul, e o idoso, ele é um perfil de pessoa ajudada que a galera meio que deixa de lado. Existem pesquisas até que falam assim, o cara, se ele tem que ajudar entre uma criança e um idoso, a maioria das pessoas pensa, eu vou ajudar a criança porque a criança ainda tem um futuro, tal, e muitas vezes o idoso é deixado ali num contexto de ajuda. Então, quem puder, ajuda, porque de fato é uma boa ação que você vai fazer bem para você e para a tua equipe. E claro, uma coisa que a gente sempre pede em eventos sociais como esse, que a Thalita está, eventos beneficentes, perdão, quem puder divulga, tá? Você que trabalha aqui, que é de cartório, entra lá no perfil da TAC7, tem a artezinha, a gente vai divulgar aqui no blog também até o final de semana, mas vai lá na TAC7, pega o cardzinho do evento, divulga aí para as listas de cartório que você conhece, para o teu Instagram, porque a ideia é a gente agregar e, claro, ó que legal, você ajuda e ainda vai receber um treinamento sobre plano de carreira por uma pessoa que possivelmente aí seja grande especialista do tema dentro do nosso país. Então, vale a pena fazer esse movimento, tá? Agora, vamos falar sobre o plano de carreira um pouquinho, aí, só para não passar batida. Vamos falar para a gente fechar aqui com chave de ouro também. O que aconteceu esse ano? Muita gente perguntando do plano de cargos e salários. Thalita, eu preciso estruturar. Thalita, eu acabei de assumir o cartório, já prometi um aumento, não sei nem se tenho verba no faturamento para cumprir com essa promessa. Então, várias coisas acontecendo nesse sentido. E aí, o tema da terça-feira vai ser qual é o impacto do plano de cargos e salários com remuneração variável, porque nós somos a favor da remuneração variável, mas com regras preto no branco. Aqui não tem que ter 50 tons de cinza e a pessoa precisa saber quando ela ganha salário pela prestação dos serviços dela, quando ela ganha uma remuneração variável porque ela entregou a mais que o esperado. Ela bateu a meta, entregou a mais que o esperado. Isso é remuneração variável, mas tudo com base em metas. Então, você precisa trabalhar com números. E quando a gente fala de trabalhar com números, normalmente, as pessoas quando buscam aqui a TAC7 para fazer o diagnóstico financeiro, que é o planejamento orçamentário, com metas para os próximos 12 meses, o que mais pega, e não é só para cartório, é todas as empresas, é a questão do custo da folha de pagamento. Se você não tem o plano de cargos e salários estruturado, pode ser com que o seu custo de pessoal fique muito alto. E aí, o que chama atenção para a gente? Quando a gente faz esse planejamento dos próximos 12 meses, a gente faz isso bem detalhado, mas a gente tira uma foto das condições atuais para os próximos 3 anos de forma resumida. E a gente vê, olha, nas atuais condições, você, com essa equipe, ganhando isso, o tanto que ganha, com essa remuneração variável, que você não tem regras. Porque, às vezes, Arthur, a gente já viu aqui cartório pagando até 7 vezes o salário da pessoa numa remuneração variável. E o titular não tem nem noção que isso acontece, porque ele vai fazendo a conta, deixa eu ver, acho que dá assim, acho que dá aquilo, e pronto. Mas o que acontece com o funcionário? Ele, para o próximo ano, você acha que ele vai esperar o quê? Pelo menos 7 vezes o salário, né? Na cabeça do funcionário, se as regras não estão estabelecidas, acaba virando casa da mãe Joana. E por isso que esse assunto de custo com o pessoal, remuneração variável com base em metas e impactos financeiros acaba sendo algo extremamente relevante para o titular verificar se vai ter tudo isso de lucro que ele acha que vai ter. Porque normalmente quando a gente faz a conta mental é um sabotador. Com certeza. Né? Porque a gente fica na zona de conforto e a gente não está medindo o impacto de cada aumento que está acontecendo nas finanças da serventia. Por isso que é importante a gente conversar sobre essa questão do plano de cargos e salários, sabendo que tem que ter regras para isso, tanto para promover horizontalmente a pessoa nas classes, né, quanto verticalmente.
Então, até cartórios pequenos falam, Thalita, eu não consigo fazer plano de cargos salários porque eu sou um cartório pequeno. Claro que consegue. Se você fizer a promoção horizontal, isso é super possível. Mas tem que ter regras também para promoção horizontal. E é isso que a gente Sim. vai falar no evento de terça-feira. Legal, gostei. Agora, como que você enxerga uma coisa só para a gente fechar? Essa ideia é maravilhosa. Eu acho que é um grande desafio, viu, Thalita? Eu, como tabelião, te digo, o grande desafio que a gente tem é para eu mesmo, eu ainda me considero defasado nesse sentido, porque eu sinto muita dificuldade em organizar uma estrutura que, claro, a gente tem, é o que você falou, tudo que você traz no preto e no branco é uma coisa importante, mas por exemplo, eu como tabelião de notas, cara, tabelião de notas a gente tem muitas imprevisibilidades ao longo do ano. Tem um mês que você fala, pô, esse mês aqui maravilhoso, aí o outro, pumba, a coisa decresce. Protesto, o pessoal acha que o protesto é muito linear, não é. O protesto tem épocas nas quais a economia está um pouco mais aquecida, vai bem. Não tem, a coisa trava. Então, eu acho, hoje eu vejo como grande desafio essa possível, claro, e aí eu estou falando de cartão. Oi, Arthur? Alô? Voltou Voltou. agora? Voltou, Voltou, né? voltou. Deu uma travadinha aqui. Então, eu acho que o grande desafio, tanto do cartório como de qualquer empresa, seja lidar com essa, vamos dizer, essa imprevisibilidade orçamentária versus plano de carreira. Eu sei que, claro, esse é o tema que você vai tratar lá na aula e tal, mas que uma dica que você pudesse deixar assim para o pessoal dentro desse contexto é como lidar com as imprevisões orçamentárias versus o plano de carreira. O que você acha que é uma dica legal para ter Eu acho assim, a esse. dica legal a remuneração variável é depois que você fechou o ano, porque você vai passar por essa montanha russa e aí quando fechou o ano, você vai ver essa montanha russa, o saldo foi positivo ou foi negativo? Porque se foi positivo e bateu as metas, aí você tem como dividir isso dentro de um programa de remuneração variável. Porque não Uhum. adianta esse negócio, Thalita, para motivar os funcionários, eu dou uma premiação a cada 3 meses. Ok, depois dos próximos 3 meses foi muito ruim o cartório, como é que você faz? Né? E aí, Legal. e outra coisa, você acha que o funcionário não vai esperar? É claro que ele vai esperar. E como que ele vai entender que o cartório não foi tão bom assim? Então, Uhum. a questão é, feche o ano. Essa é a melhor dica. Feche o ano para depois estabelecer uma premiação. Tá ali, tem a motivação. Aí vem a resiliência dos funcionários em saber esperar. Em saber Claro. esperar o ciclo fechar e aí o ciclo sendo positivo, aí fica melhor essa divisão, tá? Gostei dessa dica, legal. E com ela, a gente vai fechar o nosso encontro, reforçando o convite, então, estejam na terça-feira com a Thalita para falar sobre esse tema muito legal, que é o plano de carreira. Minha equipe está inscrita, eu não estarei ao vivo porque tenho um compromisso, mas assistirei a gravação porque eu quero aprender sobre Ótimo. esse tema. É bem legal. E quem não puder estar ao vivo, às vezes tem algum compromisso já agendado, vai ser das 8 às 10, Das né, 8 Thalita, na às terça, é isso? 10, tá? Dia Das 8 às 3. 10. Então, se você não pode, você pode depois ter acesso à gravação, que com certeza vai ter muito valor. O que não vale é deixar de participar. E Thalita, quero te agradecer pela conversa que a gente teve aqui hoje. Cara, foi muito legal. Eu acho que a gente passou por 3 temas aqui, essa questão de diversão e agregador de ambiente, questão de saúde mental, plano de carreira. Eu acho que nessa 1 hora a gente conseguiu, de fato, trazer umas reflexões bem interessantes para quem esteve conosco e para quem vai assistir posteriormente as gravações. Então fica aqui o meu muito obrigado para você, para quem nos acompanhou. E eu passo a palavra aí para você dar um tchau para a turma e a gente encerrar esse nosso Quinta Tá com DG certo. de hoje. Eu agradeço muito o convite, Arthur. De novo, é uma honra estar aqui com você, trocar ideia com alguém que se preocupa com o ser humano, que se preocupa com a conscientização e com o impacto, né? Eu acho muito relevante o legado que cada titular pode deixar, não só para a sua equipe, mas para a sociedade como um todo. E então é uma honra estar próximo de pessoas assim.
que você continue prosperando nesse sentido e fazendo com que Amém. mais titulares também atuem dessa forma, que eu acho que é assim que a gente acaba se divertindo, né? A gente ajuda as pessoas, a gente se diverte e vai construindo uma sociedade melhor para todos, né? É isso aí. É isso aí, parabéns pelo seu trabalho também. Eu sou um grande fã, gente, do trabalho da Thalita, que para esse contexto que hoje me encanta muito, que é da gestão, tenham consciência que vocês estão falando aqui e ouvindo, né? É um dos grandes nomes, uma grande referência no tema. Então a Thalita tem um trabalho muito sólido, constante, e a gente segue junto. Nossa próxima live não vai demorar tanto, aliás, no ano de 2025 teremos projetos juntos, vocês verão. Novos Thalita e eu, projetos, vai ser legal. Thalita e eu por aí falando sobre esses temas para a galera e para levar. E de fato eu acredito muito nisso que você falou, que a gente planta sementinhas no nosso trabalho para viver um mundo melhor, né? Porque quando a gente fala de ter um melhor trabalho, é claro que o dinheiro é um reflexo disso também, mas, cara, o funcionário, o colaborador que está feliz, ele performa bem no trabalho, ele é uma pessoa mais legal na casa dele, ele trata melhor o marido, a mulher, o filho, o pai, a mãe, e aí com isso a gente vai construindo uma sociedade que seja mais calma, mais tranquila, mais feliz, que basicamente é o que a gente quer, né? A gente quer ter felicidade, alegria e conquistar os nossos projetos. Gente, valeu, uma ótima quinta-feira a todos e até o próximo Quinta com o DG. Muita gratidão, um excelente dia aí. Valeu, Obrigada, tchau, tchau. pessoal. Até mais. Tchau, tchau.